cearenses, muitos irmãos cearenses lá na Rocinha. Não, né? deixa eu só terminar, porque você vai compreender. Ah. Um interlocutor chegou para Geraldo Alckmin e disse: Geraldo, nós estamos perdendo o agronegócio, os membros do agronegócio para o Bolsonaro, porque eles estão acreditando que o Bolsonaro irá resolver o problema de roubo de carga, de invasão de terra e entre outras questões. Tudo. Mas, voltando ao Nelson Mota, vão perder o foco? Não, mas eu não vou perder, não. Eu quero fazer o paralelo. Nós temos uma... Você vai entender o que eu quero fazer. E aí, nós temos uma candidatura nesses termos, de palavras... Isso ele não vai fazer nunca, Luiz. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa legislação nem permite que ele fizesse. Se fizesse isso, todo dia ele não era mais presidente da República, né? Porque ele acho a mesma coisa diz aqui, rapaz, cadê o general Assis Bezerra, o coronel Gondim? Rapaz, o general Assis Bezerra e o coronel Gondim, hoje se fizessem o que eles faziam naquele tempo, hoje, uma semana, eles estariam presos. O coronel Assis Bezerra, ele e o governador. É outra realidade. É outra realidade, outra lei, outra Constituição. Não tinha Ministério Público, não tinha direitos humanos, não tinha nada naquele tempo, fazia o que queria. Né? Isso só poderia voltar, essa truculência, esse estado policialesco, se voltasse uma ditadura militar e rasgasse tudo. Aí tudo bem. Ou ditadura militar ou qualquer ditadura de direita ou de esquerda, mas seria desprezado todo arcabouço jurídico que faz parte desse país para poder fazer isso, né? Então, no Estado Democrático de Direito, essas coisas não acontecem. Não pode mais. Não podem acontecer. Então, eu estou querendo dizer uma loucura, que é dito de forma irresponsável do Bolsonaro, como essa, sem dúvida. até respeitando, e foi dentro do contexto, e a imprensa não colocou, como você está colocando, é importante ressaltar isso. Do outro lado, cara, nós temos a candidatura do Lula, aí os senhores me perdoem, o Lula pode ser vítima, pode não ser vítima, pode ser enrolado, pode não ser, mas você não pode pregar que a justiça não exista. Mas então, as pessoas... O Nelson Mota já parte do princípio, nesse texto, nas entrelinhas, que o Lula não é candidato, que a candidatura do Ciro tem algo de diferencial em relação a outras candidaturas, porque a necessidade do enfrentamento o discutivo. O que ele coloca aí é que o cara, apesar de ter sido mais coisa do que ele falou, o cara não tem uma denúncia e nem uma condenação de corrupção, nada. Chega de candidato plastificado. Pronto. Chega de candidato que queira moderação. A outra coisa que o Nelson não colocou, que até mesmo na questão do uso de pensões, e os políticos estão muito sendo acusados, o Ciro Gomes, quando sai do governo do Estado de Ceará, ele tinha direito por ele lei não tem mácula. legal, aí ele fica acima do Ministério Público. Ele fica acima, me perdoe você do Ministério Público eu dizer isso, mas ele está acima de vocês. E está acima dos juízes. Por quê? Porque ele tinha, como vocês dizem, que ser legal, o direito de se aposentar como governador com menos de 50 anos. Prefeito. Onde? Governador do Estado. Prefeito. Ele pegou a legislação. Ele tinha o direito, por lei, como governador, de se aposentar como governador do Estado. Para você ter ideia, o sucessor dele, que não era vice-governador, era presidente da Assembleia, Chico Aguiar, ficou 6 meses no governo e se aposentou como governador. E o Ciro, titular... E o outro deputado que foi vice-governador também se aposentou como vice-governador. Isso. E o Ciro, que era o titular, não se aposentou porque recusou. Ele disse que era muito novo para receber esse recurso. Né? Então, ele está acima do pessoal do Ministério Público, né? E dos juízes que recebem uma pensão de ajuda de custo para auxílio moradia, né, Luiz? Tendo um imóvel. E o juiz Marcelo Bretas, que condenou o marginal do Sérgio Cabral, que é o marginal, não tem outro nome, ex-governador do Rio, a 80 anos de cadeia, recebe a pensão do dobrado, ele e a mulher, porque diz o seguinte, não importa se é imoral, é legal. E o Ciro, mesmo sendo legal, achou que não era moral um homem da idade dele receber uma aposentadoria por ter sido governador. E recusou, só quero entrar nesse ponto, e recusou. Então, ele pega essa bagagem, junto com anos de política, Luiz, sem corrupção, e está aí para ser avaliado. Mas eu achei interessante que qual foi o valor simbólico da discussão do Nelson Mota. Ele não saiu de um blog fora do mercado das comunicações, saiu dentro dos maiores jornais do Brasil, que é o Globo. Não sei como permitiram, né? Não, permitiram. Ele tem liberdade absoluta lá? Não é que ele tenha liberdade, mas a Globo também não é tola.
A Globo compreende que existem determinadas candidaturas que tendem a crescer e se tornar candidatos competitivos. Se não Mas ele tem uma coisa que barra ele, né, Luiz? E você pode até falar aí já, que é a questão do mercado, né? Mas com certeza. Mas, por outro lado, o Nelson Mota já começa a acreditar que, sem a candidatura do Lula, Ciro vai ocupar a centro-esquerda. É um cara que não foge do debate, o Ciro não foge do debate. E talvez o modelito de conciliador, o modelito de alguém que só fale para o mercado, talvez não funcione agora. Talvez o Nelson Mota esteja ventilando, não, então, justamente essa visão, direcionando... Essa visão de marketing do momento é que eu quero trazer, graças a Deus você está trazendo agora. Ele não seria um Luciano Huck. O que é que o Luiz está querendo colocar? O Luiz está querendo colocar que hoje o debate é feito com as vísceras, com o fígado. Né? E as pessoas não podem fugir do debate, tem que assumir as posições. Por quê? Porque a vida do brasileiro hoje, do cidadão brasileiro, ela está atribulada. Você vê, terminou o carnaval, quem ganhou o carnaval? Beija-Flor. Beija-Flor falou de quê? Falou de uma pátria, como mãe, que abandonou os filhos. E a segunda colocada também foi um tema político. E a segunda colocada foi tema político. Um tema político. Então, é política, meu irmão. Passou o carnaval, começava a política? Não, a política começou no carnaval. Né? E tem gente questionando, aí você vê, questiona, fez um enredo belíssimo, falando de cidadania, dos filhos dessa pátria abandonada, sendo vítima da corrupção, com os ratos acabando o Estado, e da violência. Só que eles se esqueceram que boa parte da violência existe nos morros lá do Rio de Janeiro, inclusive lá em Minimópolis, lá. Em toda aquela região. Naquela região, e muitas vezes promovida por alguns que estão nesse carnaval. Isso é outra crítica que está fazendo algumas pessoas que estão do outro lado, já criticando a própria escola. Carlos. Né? Então, eu estou só dizendo, o Brasil vive esse momento visceral, né? Em que as pessoas discutem tudo. E aí você tem um Bolsonaro, falando até em metralhar a Rocinha. Você tem o Lula e o seguidor do Lula como do PCdoB, não? O pessoal do movimento do pessoal, o Boulos e aquele outro do movimento do MST, que eu esqueci o nome, o Stedley, que pregam a desobediência civil e a desmoralização da justiça brasileira, ao ponto da ministra Carmen Lúcia ter que responder na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal como a pessoa mais representativa da justiça brasileira. Então, o Ciro vai entrar nesse meio aí e Luiz, ele tem razão. As chances dele crescer, se não tiver outra loucura, né? Mas aquilo que aconteceu com o Ciro foi em outro momento. Aquela interpretação besta do politicamente correto não acontece. 16 anos atrás. 16 anos atrás não acontece mais não. Foi o que aconteceu que ele falou da história do... Só rememorar aqui a história do Ciro, a mulher dele. O Ciro, na época, era acusado de viver com a Patrícia Pilar para poder... ter holofote e melhorar a campanha política dele. A Patrícia Pilar era uma das atrizes mais conhecidas do país. E viviam dizendo isso para ele. Você arranjou, qual o papel dela? Trazer a Globo, qual o papel dela? Fazer com que o senhor fique mais popular, qual o papel dela? Ele encheu o saco. Inclusive, a pessoa que fez a última pergunta a ele era a pessoa e o canal que estava divulgando isso, né? E ele encheu o saco. Na resposta, o papel dela dormir comigo. Isso foi suficiente. Para criar um maremoto. Um maremoto na campanha dele. E a outra história dele é que, quando ele era ministro da Fazenda, ele falava que o cara que comprava carro com ágio era otário. Isso foi replicado várias vezes. É a linguagem popular que ele usa. E um eleitor fez uma pergunta mais parecida com essa, ele chamou o eleitor de burro. Né? O que chamam de eleitor, na realidade, não é eleitor. Na realidade, é um agente provocador de oposição, né, Luiz? Sem dúvida. Existe hoje dois polos bem definidos. Um que está se desintegrando, que tinha como líder máximo Luiz Inácio Lula da Silva, mas com seu impedimento da sua não provável candidatura, está atrás de alguém para ocupar esse vácuo. E o Ciro é o que tem mais chance. Do outro lado, com o desmonte do PSDB e do discurso do PSDB, que ocupou uma parcela
foi Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos falar sobre o PSDB agora, já. Então, o que acontece? Quando o grupo mais próximo do Lula fala em desobediência civil, o Bolsonaro automaticamente radicaliza do outro lado, dizendo que é necessário um Estado forte para combater mais e mais a bandidagem e todos aqueles que estão fora da lei. O que acontece? O Nelson Motta identificou a necessidade de uma terceira via, de alguém que falasse uma linguagem popular, que fosse arrojado e tivesse condições para ir para o embate. E, sem dúvida, é a figura do Ciro Gomes. Tá também aqui, lá no Jornal O Povo também dessa semana, só tenho 2 minutos, e eles estão promovendo uma caravana para cima do Lula pelo Cariri, né? Então vai sair aí vai sair de Caririaçu e vai até o Icó. O PDT na figura... início, a caravana 12 é o início... A figura do presidente estadual... Uma participação também do presidente nacional da SIGA, Carlos Lupe, e também do ex-governador Cid Gomes. O deputado federal André Figueiredo, que é o presidente estadual da seção local, ele está organizando isso. Na minha avaliação, o PDT deseja fazer, através dessas caravanas, que o nome Ciro Gomes e o número 12 fique fixado na cabeça do eleitor e traga, literalmente, mais voto para as candidaturas proporcionais. Mas você prestou proporcionais. atenção que ele está passando onde quem passou lá? Não foi o Lula? Passou por lá, no Cariri? Sem dúvida. Está passando o mesmo copo. Se o acusaram, não podem acusar o Ciro aqui de propaganda eleitoral antecipada. Porque aí também haverá debate com os prefeitos da região, haverá com tal. O PDT, nesse aspecto, está tomando todos os cuidados legais para não criar um imbróglio jurídico com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu já falei do Ciro, já falei do Bolsonaro, volto no terceiro bloco falando do Alckmin, uma situação do Alckmin difícil, do PSDB complicada. O Alckmin tem um inimigo meu, né? Total. Eu acho que você pode usar esse termo. Tá lembrando um filme aqui, eu já me lembro pro terceiro e último bloco. O Alckmin tem um inimigo em casa. Ele foi criar a figura do Dória, né? O Dória é o político mais político, com as atitudes mais políticas retrógradas, atrasadas. E negando a política. Que eu já vi na história da política. E era o cara que era político. É de lascar. É o criador, é a criatura feita pelo criador há poucos dias e já está traindo, armando e prejudicando de forma covarde o criador. Esse é o político essência, né? Essa é a essência dos políticos. É o que o cara que não era político e disse que era político está fazendo. O Brasil não existisse, tinha que ser criado. Sai daí não, eu volto já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 31.4, na sua TV Assembleia, canal 31.3. Nosso programa está no ar há 7 anos, né, Luiz? Exatamente. O Luiz vem comigo aqui há um tempo. Ele só não fica aqui nessa bancada quando eu trago um entrevistado. E às vezes até eu dou um jeito de botar 3. Agora não tem mais como, porque nós temos aqui a nossa... Querida Rebeca, da Libra. Libra, né? E é necessário para que a nossa população de surdos-mudos tenham condição
de acompanhar o nosso programa. Eu fiquei muito feliz com essa conquista do programa Pela Ordem. Muito E feliz mesmo. é uma inovação muito importante. É importante, né? eu acho que a inclusão é peça fundamental da cidadania que precisa ser feita no nosso país. A nossa intérprete de hoje, a Rebeca, ela contou uma história que emocionou nós dois, né? Quando você fez a pergunta, onde foi que ela aprendeu, né? Ela disse que, na realidade, os pais... Necessidade, né? Os pais têm problemas auditivos, e aí, desde criança, ela literalmente aprendeu a se comunicar. Quer dizer... E hoje tem um problema sério na educação brasileira, que é você conseguir fazer essa inclusão das crianças com deficiência de audição, chamadas hoje de especiais, em alguns casos. Dentro da escola, sem a necessidade de você criar uma coisa especial para que elas possam viver de forma natural. Eu tenho um carinho muito grande, e o pessoal também do Instituto do Cego tem um carinho muito grande pelo meu programa de rádio. Você sabe, e o rádio ele é universal, literalmente. Não, ele é fundamental para as pessoas. Ele é universal. As pessoas têm problema audiovisual, que não podem assistir televisão, o rádio é o companheiro diário. Ele é universal, porque é interessante. Eu já fui, o programa foi homenageado várias vezes lá em quem as pessoas, não me esqueci agora o nome, tomam conta lá do Instituto Cego, pessoas abnegadas e dedicam a vida a ajudar os outros, né? E eu estava me lembrando uma coisa para vocês terem ideia. Tem uma senhora que ela ligou para o meu programa e pediu para que eu falasse mais, desse mais a hora, porque a hora é fundamental para quem não pode ver. Então tem que escutar, né? Escutar é hora. Já é o outro lado do que está falando aqui agora, né? Não, são outras discussões. Vamos lá. Mas, Carlos, o governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, na minha avaliação, ele teve um período em que tudo correu a favor dele. Foi reeleito em governador em 2014, o seu 4º mandato, porque o primeiro mandato dele foi o final do 2º mandato de Mário Covas. Depois ele se elegeu em 2002. Em 2006 ele renunciou para ser candidato na reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2008 ele disputa a prefeitura de São Paulo mais perto, mas em 2010 ele retorna ao governo de São Paulo e depois retorna de novo em 2014. Só perdendo... Qual foi o ano que ele perdeu a eleição para presidente? 2006. 2006. Mas em 2014 ele só perdeu numa única cidade de São Paulo. O restante todo ele ganhou e ganhou no primeiro turno, mesmo com aquela crise hídrica. Em 2016 ele faz um feito enorme. Consegue eleger a grande maioria das grandes cidades paulistas e principalmente inclusive a capital. Foi quando ele criou o senhor Dória. Aí na minha avaliação... Que era o apolítico, que é um... Outside. É um empresário do ramo parecido com o nosso aqui. Entretenimento. Do entretenimento, do audiovisual, só que ele se dizia político. E saiu o político mais safadinho, mais atrasado que eu já vi na história. Primeiro o cara foi eleito esse ano passado e ele não tinha governado 6 meses ainda, começou a rodar o Brasil já pensando em ser candidato a presidente. Quer dizer, não é nem trampolim, Luiz, eu não sei nem que pode chamar isso, não. Porque, por exemplo, chamaram o Ciro de carreirista lá atrás, porque o Ciro deixou 6 meses de governo do Estado para ser candidato a... Não, chamado para ser ministro. Para ministro. Aí chamaram o cara de carreirista, porque ele tinha deixado 2 anos de prefeitura, né? Para ser governador do Estado. Para ser governador do Estado. 1990. Esse rapaz, ele nem estava com 6 meses de administração, ele já... Passava mais tempo viajando do que administrando. Aí levou um puxão. Da própria população. Teve uma avaliação péssima. Negativa. Negativada. E agora, Luiz, ele está tramando com o DEM, é isso? Não. Na realidade, existe um choque. Para puxar a candidatura do Alckmin? Sem dúvida. Existe um choque de interesses entre o grupo de Geraldo Alckmin e o grupo do prefeito João Dória, dentro do PSDB paulista, que já ultrapassou as fronteiras daquele estado. Já tornou também uma questão nacional. O PSDB parece que é craque nisso, né? É um partido que não consegue se unir. O PSDB é a essência de um partido. Ele é partido mesmo. É um partido. Mas essa maneira como você colocou, ao mesmo tempo, ela é bem-humorada, mas, na realidade, seriedade mesmo, é isso mesmo. São várias facções. É igual o PT.
O PSDB é parecido. O Mas o PT desune e une no final, né? Não, o PT porque sempre teve uma liderança que acabava unificando todos, que é o Lula. E esse papel que era para ser do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, pelo amor de Deus, o homem, eu acho que ele vai no jornaleiro, ele vai na padaria, no restaurante, a primeira coisa que ele pergunta, o Luciano Huck passou por aqui, você conhece o Luciano Huck? Porque, literalmente, o Fernando Henrique Cardoso faz mais campanha para o Luciano Huck do que o próprio. Então vamos lá, só para a gente está falando do PSDB. O Dória do PSDB articulou com o DEM para desestabilizar o Alckmin. E a figura mais importante, assim, como se fosse o presidente... E né? É o presidente de honra, de partido. É a maior liderança do o ex-presidente FHC, ele trabalha na sua declaração para destruir a candidatura do Alckmin. Mas deixa eu dizer um outro detalhe. Porque ele só se lembra do Luciano Huck, só que um detalhe, o Luciano Huck nem filiado ao PSDB né? Não, a partido nenhum. E para complicar a situação, Geraldo Alckmin não quer apoiar João Dória, vai apoiar o seu vice, que é Márcio França, que é do Partido Socialista Brasileiro. Aí o Geraldo vai lançar um candidato à sucessão que não é do partido dele, para você ver como é que é a política no Brasil e como é que funciona as coisas. A coisa está muito... Quando eu digo aqui que ninguém vote em partido, vote em pessoas... Indivíduos que têm um caráter de dignidade, é porque é a única saída para a gente. Né? Você vê uma loucura dessa. É uma miscelânea. A figura principal do partido, Fernando Henrique Cardoso, apoia um cara que nem filiado ao partido é. Né? O cara que foi criado para ser prefeito, para dar ao governador Geraldo Alckmin a força necessária para ele se candidatar a presidente, ter um vice amigo que assumisse o governo e o prefeito de São Paulo que ajudasse a ser candidato a presidente, é o principal inimigo dele hoje. O Dória literalmente está construindo uma chapa interna no PSDB, com apoio da grande maioria dos membros do diretório. Já conversou com o PSD de Kassab, Gilberto Kassab, ministro de Michel Temer. Agora está conversando com o Rodrigo Maia do DEM. Estão formando uma chapa, a revelia do governador Geraldo Alckmin, que é o candidato a presidente, teoricamente. E seria, né? E Geraldo Alckmin está tentando garantir ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, que vai apoiar Márcio França, se o mesmo vier apoiá-lo à presidência da República, porque o PSB é muito forte na região do Nordeste e o ajudaria. Cara, assim, é surreal. Mas ele está tentando, já que não consegue os partidos de centro, que aí o DEM e o PSB, na realidade, seria arco de aliança natural da candidatura do governo federal, não, Luiz? Inclusive, agora já saindo do Alckmin e partindo agora para o governo federal, há um conflito agora entre o Rico Meirelles, que é eu chamo Rico Meirelles, o nome dele é Henrique, mas eu chamo Rico. O Rico Meirelles, que é o candidato dos banqueiros e dos investidores, ele já se autoproclamou candidato dos investidores, né? Dos investidores a nível mundial, que mandam na banca internacional e mandam nesse país também, o Rico Meirelles. E o Rico Meirelles está com um problema, porque o chefe dele, que ele não considera chefe, né? Que o governo caiu no colo dele, que é o Temer que foi chamado de vampiro, na Marquês de Sapucaí, vai de lascar esse país. Aplaudido, né? E aplaudido. O vampirão, o Temer, não sei quem foi o louco que colocou na cabeça dele, Luiz, que ele pode se candidatar à reeleição. E ele entrou em rota de coalizão com o Rico Meirelles, né? Ainda tem essa ainda, né? 100 votos. Hein? 100 votos. Tanto o Rodrigo Maia não tem voto, quando é feito qualquer pesquisa eleitoral. Henrique Meirelles não tem voto. O ato dele estar preso a um governo altamente popular como Michel Temer é algo que literalmente fulmina qualquer chance do governo federal. Nós estamos falando aí, partido é PMDB e PSD, viu? Só para você ser. E DEM. PMDB, PSD e DEM. E DEM. Ainda tem agora... E esses dois partidos, PSD e DEM, além de enrolar o Henrique Meirelles e enrolar o presidente da República, ainda estão tentando enrolar o Dória, que está no PSDB. Né? Não, o Dória, na minha avaliação, hoje, a nível nacional, é a principal liderança que apoia Michel Temer. Indiscutivelmente. Enquanto todos correm para ficar longe dele, ele corre para ficar mais perto ainda. Inclusive, ele quer ser o candidato de consenso, se não for o Michel e nem o Rico Meirelles. Acho que é o sonho dele ainda. Ele está tentando
criar esse balão de ensaio da candidatura ao governo do Estado, mas no fundo ele ainda sonha com a cadeira de presidente. Faltou quem, Luiz, aqui, que a gente falou? Na minha avaliação, outro problema do Geraldo Alckmin é uma candidatura que está vindo da região sul, crescendo, que é o senador do Paraná, Álvaro Dias. Que é um Tucanos e está no Podemos. Exatamente. Mas é isso que você fala, às vezes a gente conversa em outros programas e nos nossos programas de rádio que eu e você participamos. Tem um discurso pró-mercado do PSDB, tem um discurso ideal da questão ética e moralista para a classe média, que o PSDB tinha. É um cara sério, né? Não, é um homem sério. É tido como cara sério. O que é que acontece? Ele está crescendo no sul e vai crescer no centro-oeste. Aí você perguntar, Carlinhos, em base de quê? As colônias de sulistas que foram para a região centro-oeste e no norte também do país. Mas especificamente no centro-oeste, está fazendo com que ele cresça e puxando cada vez mais o Geraldo Alckmin para baixo. Da minha avaliação, ele, se em abril e maio, ele ocupar um espaço maior na mídia, ele pode ser uma surpresa que não passou pelos radares dos grandes analistas políticos. A gente não tinha falado, a gente falou agora um potencial que é Álvaro Dias. Luiz, obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado a você, assinante. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com um programa pela ordem. Até lá.